terra além do rio, que chamamos doce e eterna, e somente alcançaremos pela fé aonde entrar havemos nesse lar de bens supremos, quando Salvador chamar a mim e a ti. Campainhas estão a tocar, santos e anjos a cantar, é a glória, aleluia, em resplendor, nessa terra além do rio, que chamamos doce e eterna, quando Salvador chamar a mim e a ti. Quando os dias se findarem e na morte adormecermos, quando o Rei disser ao Espírito livre ser, nunca mais angustiados, para sempre com os amados, quando Salvador chamar a mim e a ti. Campainhas estão a tocar, santos e anjos a cantar, é a glória, aleluia, em resplendor, nessa terra além do rio, que chamamos doce e eterna, quando Salvador chamar a mim e a ti. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Começa agora o programa A Voz da Escola Dominical. Apresentação: Pastor Jairo Teixeira Rodrigues. Web Rádio Assembleia de Deus. Jesus breve vem. Que momento sem igual, cresce na fé e no saber. Vem com a família pra IBD. Glória a Deus. Saudamos a todos os nossos ouvintes, internautas, irmãos, amigos, com a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando aqui pela nossa rádio web, Assembleia de Deus em São Miguel dos Campos, mais um programa Voz da Escola Dominical. Este que vos fala é o pastor Jair Teixeira Rodrigues, pela graça de Deus, pastor deste campo eclesiástico, e comigo, o diácono Samuel França. Vamos juntos passar alguns minutos meditando na santa palavra do Senhor. Que bom ter você do outro lado aí para compartilhar conosco, compartilhar com outros este momento especial de meditação na palavra de Deus. E como sempre, aos sábados, nós neste horário estamos meditando na lição bíblica da semana. E temos esta lição maravilhosa que estamos a estudar nesta oportunidade. E queremos lhe convidar para estar juntos conosco. Pois bem, o Senhor tem uma palavra
para os nossos corações. Saudações a todos os nossos irmãos, amigos, você que sempre está conosco. Mais uma vez é uma oportunidade de Deus para estarmos juntos, meditando na palavra, ouvindo belos hinos para o enlevo espiritual do nosso coração. Acalme o seu coração nessa tarde. É a palavra que queremos deixar na abertura deste programa, trazendo o Salmo 31, versos 14 e 15, quando Davi está aflito diante de circunstâncias contrárias, adversidades, aquilo que a vida nos traz. E ele diz: mas eu confio em ti, Senhor, e digo, tu és o meu Deus. E aí, diante dessa situação, o Senhor acalma o coração de Davi e ele diz: o meu futuro está em tuas mãos, ou os meus tempos estão nas tuas mãos, como diz na edição corrigida. Então, o salmista encontra descanso em Deus. O salmista encontra calmaria diante das tempestades. Pois, meu amado, aqui está um grande segredo. Quando perseguido, quando humilhado, quando enfrentando perdas, quando enfrentando tempestades da vida, olha, não há melhor que confiar no Senhor. Colocar toda a nossa confiança no Senhor e dizer: Deus, tu és o meu Deus. Davi não diz aqui que Deus é um Deus coletivo. Não, ele toma para si: tu és o meu. Pessoal, um Deus pessoal, um Deus que nos conhece individualmente. E aí o Senhor acalma seu coração e ele diz: Senhor, o meu futuro está em tuas mãos. Então, nesta abertura de programa, eu queria deixar este salmo para a sua meditação. Acalme o seu coração. Tudo que está acontecendo na sua vida, na minha vida, em nossas vidas, está sob o olhar de Deus. É Deus quem controla todas as coisas. Então, acalme o seu coração. Tudo que está acontecendo está sob o olhar de Deus, está sob o controle de Deus. Então, descanse nesse Deus, confie nesse Deus, né? Tome ele como seu Deus pessoal e saiba que ele vai acalmar o seu coração e você vai entender que a sua vida, o seu futuro, tudo está nas mãos do Senhor. Que bom abrir este programa com esta meditação e junto com você vamos ouvir esta bela música, este belo hino, Acalma o Meu Coração. Ó Pai, mas é chorando e eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixe as ondas minha fé diminuir. Perdoa
fosse, pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Viver na superfície, é o mesmo que morrer por não te adorar. Senhor, sem tua presença, minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração, acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando e venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, Senhor, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Glória a Deus. Você ouve o programa Voz da Escola Dominical, aqui direto da Assembleia de Deus em São Miguel dos Campos, Alagoas. Aqui vos fala o pastor Jairo Teixeira. Que bom estamos juntos para meditar na palavra de Deus e ouvir esses belos hinos que elevam nossa alma à presença de Deus. Nós vamos ouvir mais uma bela música, harpa cristã agora, Guia-me sempre, meu Senhor. E este hino me recorda as palavras de Jeremias 3:4, quando o Senhor falou com ele: olha, tu me invocarás dizendo, meu Pai, tu és o guia da minha mocidade. Na Bíblia espanhola diz, tu és o maestro da minha vida. Tu maestra a minha vida desde a minha mocidade. Que coisa maravilhosa ser maestrado pelo Senhor, ser guiado pelo Senhor, não é? Isto é maravilhoso. O Senhor, como maestro, ele tira de nós o máximo que pode, fazendo-nos produzir do mínimo ao máximo. Eu li uma ilustração de um mestre, um maestro, que chegando numa feira encontrou um violino que só tinha uma corda e estava sendo vendido por um preço muito barato. E ele olhou para aquele violino e olhou com um olhar diferente. Ele viu que aquele violino podia ser recuperado, poderia ser colocado nele um acordoamento novo, e aquele violino podia ser usado, não é, como um bom instrumento para extrair dele bons sons, bons acordes. E ele comprou aquele violino, renovou aquele violino, restaurou, colocou um acordoamento novo e agora foi tocar. E aquele que estava vendendo aquele violino sem dar o menor valor, quando viu o violino restaurado, aí se aproximou e disse: vem cá, é outro violino que você comprou? Ele disse: não, é o mesmo, só que ele foi restaurado e ele está sendo usado aí, dando os melhores acordes possíveis. E aquela pessoa compreendeu que perdeu um grande instrumento porque não valorizou. Bem, essa história tem a ver comigo e com você. Nós estávamos num mundo sem menor valor, mas o Senhor olhou para nós e apostou em mim e apostou em você, dizendo que nós íamos produzir bons sons, bons acordes. E aí ele nos restaurou, e aí ele colocou em cada um de nós dons maravilhosos, e aqui estamos fazendo o melhor que pudemos
para o Senhor. Então glorifiquemos a Deus. O apóstolo Paulo, ele também disse: não sabeis vós que foste comprado por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso espírito e no vosso corpo, os quais agora pertencem a Deus. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, que possa, nesta oportunidade, estar aí na sua casa, no seu setor de trabalho, onde você estiver com o seu celular, o seu tablet, o seu aparelho de televisão, assistindo este programa. Glorifique ao Senhor, porque você é este violino restaurado, então que produza bons acordes para a glória e louvor do nome do Senhor. Então vamos ouvir este belo hino, a harpa cristã, guia-me sempre, meu Senhor. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz, põe-me ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso em paz me faz sentir. Doce é a mim o teu querer, gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor. Sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto, velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Glória a Deus. Vamos, na sequência do nosso programa, estar convidando você a ser um participante da nossa programação aqui em nosso portal. Nós temos este programa, A Voz da Escola Dominical. Logo mais à noite temos um programa evangelístico com o presbítero Félix. E temos também domingo, né? Temos pela manhã temos a Santa Ceia do Senhor aqui no nosso templo sede. E à tarde, a partir das 15 horas, um programa infantil. Irmã Miriam e irmã Lília produzem esse programa para as crianças. A partir das 16 horas, a irmã Miriam, com as suas companheiras, trazem o programa Mulher Virtuosa. Então, esse final de semana você tem programas durante todo o final de semana, né? Sábado, a partir das 17 horas, à noite, a partir das 21, com o presbítero Félix. Temos às 16 horas, a irmã Miriam com o programa Mulher Virtuosa. Na segunda-feira temos o presbítero Roberto com mais um programa evangelístico. Terça-feira temos o programa Ciclo de Oração no Ar com o presbítero Joseildo, o presbítero Ronaclésio. Quarta-feira, o presbítero Everton Vieira traz mais uma mensagem aqui de Deus para os nossos corações. Quinta-feira, o evangelista Milton, presbítero Flávio.
E na sexta-feira, o nosso culto de ensino da Palavra de Deus, também transmitido por esse portal. Tem sido uma bênção de Deus tê-lo como nosso ouvinte e sempre compartilhando das bênçãos do Senhor. Portanto, ora por nós, ora por esse portal, ora por aqueles que fazem esse portal, para que Deus continue usando cada um e que o nome do Senhor em tudo seja glorificado. Meus amados, vamos ouvir mais um belo hino para já voltarmos com a mensagem desta oportunidade, que é a lição número 6, o profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. Então vamos com a Miriam Mical ouvir este belo hino, Tua Presença, e já voltaremos. Processo, todos se foram em meu desespero, os que estavam fugiram. Pensei que só eu estaria e que tudo acabaria, que seria meu final. Mas no meu processo pude compreender que o amor de Deus nunca deixa de ser. Ele disse que comigo estaria e sua presença me acompanharia. Que me falte tudo, menos sua presença. Que se vão todos, menos teu Espírito Santo. Que me tirem tudo, mas algo jamais poderão tirar. Que eu deixe de adorar e glorificar. Agora não me sinto só. Seu amor dia e noite me acompanhar. Mas no meu processo pude compreender que o amor de Deus nunca deixa de ser. Ele disse que comigo estaria e sua presença me acompanharia. Sua presença, que se vão todos, menos teu Espírito Santo. Que me tirem tudo, mas algo jamais poderão tirar. Que eu deixe de adorar e glorificar. Prometeu estar comigo até o fim, do seu amor não duvidarei. Ele é meu amigo fiel, em minha debilidade me sustentará. Seu Espírito forças me dá, Ele comigo vai. Que me falte tudo, menos sua presença. Que se vão todos, menos teu Espírito Santo. Que me tirem tudo, mas algo jamais poderão tirar. Que eu deixe de adorar e glorificar. Que me falte tudo, menos sua presença. Que se vão todos, menos teu Espírito Santo. Que me tirem tudo, mas algo jamais poderão
Glória a Deus. Vamos agora convidar você, meu querido irmão, meu dileto internauta, para a lição de número 6, que traz o tema O Profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. Quero convidá-lo ao segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículos 12 a 15, que diz assim: Quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, tu era como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e as rasgou ao meio. Depois pegou o manto de Elias, que tinha caído, voltou para a margem do Jordão. Então bateu nas águas do rio como o manto e perguntou: onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, elas se dividiram e ele atravessou. Quando os discípulos dos profetas, vindos de Jericó, viram isso, disseram: o espírito profético de Elias repousa sobre Eliseu. Glória a Deus. Na sequência de estudos sobre os livros dos reis, nós veremos o trabalho do profeta Elias para a continuidade do ministério profético após a sua partida. E nós vamos aprender algumas lições preciosas. Todo servo de Deus deve se preocupar na continuidade da obra do Senhor após a sua partida. Não somente desta terra, mas também quando concluir uma obra para Deus, sabendo que essa obra vai ter continuidade, então devemos se preocupar sim. Quando Elias foi levado ao céu, Deus confirmou o ministério de Eliseu através da operação de muitos milagres. A gente pode ver a partir do capítulo 2, versículo 13 em diante, que Deus já começa a usar Eliseu com muitos milagres. E nós vemos na história que, com exceção de Jesus, nenhuma outra pessoa teve tantos milagres registrados por intermédio de seu ministério quanto Eliseu. Então Eliseu foi realmente uma pessoa chamada por Deus para dar continuidade ao ministério profético de Elias. E nós devemos nos espelhar, meus amados, em pessoas que possuem as características de um servo fiel, como Elias, né? E Eliseu realmente foi esse discípulo amado que seguiu as pisadas do seu Senhor. Muito bem, o primeiro ponto da lição fala da despedida de Elias. Nós vemos que Elias já estava sabendo, o Espírito de Deus já havia lhe avisado que ele havia de ser tomado, e então ele já tinha feito aquela proposta a Eliseu: pede-me, né, o que queres que te faça antes que seja tomado de ti. E Eliseu não titubeou, como a gente usa dizer, mas foi direto ao assunto: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Na NVI, esqueci, olha, o que posso fazer em seu favor antes que eu seja levado para longe de você, antes que eu seja arrebatado? E Eliseu diz: faze de mim o principal herdeiro de teu espírito profético. Era exatamente isso que Eliseu estava pedindo a Elias: faz de mim o principal herdeiro de teu espírito profético. Na Bíblia hebraica diz: dá-me porção dupla do teu espírito profético. Foi um pedido um tanto importante, cheio de fé, né, que Eliseu faz, mas era o desejo do seu coração. Ele acompanhou Elias, viu o trabalho de Elias e ele desejou em seu coração ter um ministério duplamente frutífero, duplamente abençoado por Deus. Ele queria continuar fazendo a obra do Senhor. Então, amados, como aqui na terra tudo um dia termina, chegou a hora de Elias encerrar o seu ministério. Elias foi conscientizado por Deus a respeito disto e agora passa a se preocupar com a continuidade da obra do Senhor. Então, amados, nós vamos ver exatamente isso, a sucessão de Elias, ou seja, o trabalho que Elias fez para que a obra do Senhor tivesse sua continuidade após a sua partida. Nós vemos que o Deus de Elias, né, ele se manifesta de várias formas. E é importante a gente observar: Elias era extremamente zeloso, ele amava muito a Deus,
não é? Amava muito a sua palavra, não é? Se angustiou com a apostasia generalizada que havia em Israel, não é? Pediu que não chovesse, Deus lhe atendeu, e esse zelo fez com que o profeta, depois de devidamente experimentado pelo Senhor, voltasse a se apresentar a Acabe e fizesse o desafio dos profetas de Baal, de Azera, que nós estudamos em lições anteriores. Deus fez descer fogo do céu. E a gente vê em Elias um profeta zeloso, isto é, um profeta que amava a Deus, amava a sua obra e que estava preocupado com a continuidade da obra do Senhor. Todos nós devemos se preocupar com isso. Cada pai deve se preocupar com a sua família, não é? Cada pastor deve se preocupar com a sua igreja, não é? Cada um daqueles que tem a sua responsabilidade na casa do Senhor deve ter também esta preocupação, não é? Com a continuidade da obra do Senhor. Essa obra não pode parar. Nós somos apenas cooperadores de Deus. A palavra cooperador quer dizer aquele que está ao lado, aquele que opera junto. Quem faz é Deus. Nós apenas cooperamos com Ele. Não é? Quem salva? Quem salva é Jesus. Mas quem é que prega? Somos nós. Quem é que batiza com o Espírito Santo? É Jesus. Quem ora para Jesus batizar? Somos nós. Quem é que cura os enfermos? É Jesus. Mas quem é que Ele mandou ungir com óleo? Somos nós. Então nós somos cooperadores. Cooperamos com Ele. Então vamos nos sentir úteis, vamos nos sentir privilegiados. Isso é um privilégio, amados. Ser cooperador na obra do Senhor. Fazer a obra junto com Deus. E termos esta preocupação da obra sempre ter continuidade. Um dia, um pai de família, ele, ao perceber que seus dias eram chegados, ele convocou todos os seus filhos e ele acendeu uma tocha e entregou aquela tocha ao seu filho mais velho. E disse: olha, eu quando partir, você cuide dessa tocha. Quando os seus dias chegarem, você passe para o seu irmão mais novo. E assim até o último, enquanto houver um membro dessa família, esse fogo não pode se apagar. Amados, isso é uma lição maravilhosa para nós. Né? O Senhor Jesus, antes de ir para o céu, ele prometeu: vou enviar o Consolador, o Espírito Santo. E ele veio. Dia de Pentecostes, acendeu-se aquela grande tocha. Né? O Espírito Santo se derramou, fogo se acendeu, a igreja foi inaugurada, a obra começou, é uma obra maravilhosa, com sinais, com maravilhas, com salvação, com libertação. Os apóstolos cumpriram sua missão, passaram para os pioneiros. Né? Nós temos aqui em nossa pátria, Daniel Berg, Gunnar Wingre, chegaram aqui com essa tocha acesa, passaram para os primeiros pastores e cada pastor foi passando um para o outro, né? Cada família foi conhecendo o evangelho e passando para os seus filhos, para os seus familiares, e o certo é que a tocha chegou até nós. E a minha palavra nessa oportunidade é que não podemos deixar essa tocha se apagar. Temos que dar continuidade a esta obra. Temos que lutar até o fim. E quando percebermos que a nossa hora está chegando, se Jesus não tiver voltado ainda, que passemos essa tocha adiante, mas que nunca essa tocha do Espírito Santo venha se apagar aqui na terra. Glória a Deus. Então sinta-se participante desta obra. Vá observando a forma de trabalhar de cada servo de Deus, de cada homem de Deus. E por certo, esses homens de Deus, eles vão passando. E vai chegando, vai surgindo as oportunidades. E você que faz parte do projeto de Deus, você que faz parte do plano de Deus, então comece já a pensar o que você vai poder fazer, né, de melhor, né, de mais proveitoso, quem sabe com mais qualidade, com mais condição tecnológica, financeira. Né? Quem sabe Deus pode lhe usar de uma forma dupla, de uma forma maravilhosa, que você seja esse herdeiro, né, do espírito profético de Elias, e possa dar continuidade na obra do Senhor. Então, Elias nos deixa esta preciosa lição. E a gente percebe em Eliseu o exemplo da geração que
sucede a outra geração. A Bíblia diz lá em Eclesiastes, capítulo 1, diz que uma geração vai e outra geração vem. Nós temos que entender isto, não é? Sempre Deus levantou gerações, isso desde os primórdios, não é? Lá quando José faleceu, diz lá em Juízes, capítulo 2, diz que levantou-se um rei que não conhecia, né? Não conhecia ao Senhor. Levantou-se uma geração que não conhecia Deus, e foi muito difícil no dia de Juízes, porque aquela geração que levantou-se não conhecia a Deus. Mas nós temos a responsabilidade, né, de tornar conhecidos os feitos do Senhor, contar quão grandes maravilhas tem feito o Senhor na nossa vida, para os nossos filhos, para os novos crentes que vão chegando na igreja, para que eles se edifiquem, para que eles cresçam na graça e no conhecimento que há em Cristo Jesus, para que tenhamos sucessores abençoados, ousados. Agora, tudo vai depender de cada um. Eliseu representa a geração da sucessão, e ele faz um pedido ousado. No contexto do Antigo Testamento, geralmente, o sucessor das funções familiares era o primogênito, e o sucessor tinha direito à porção dobrada da herança deixada aos outros filhos. Está lá em Deuteronômio 21 e 17. O filho primogênito recebia uma porção dobrada. O que Eliseu estava pedindo a Elias era para ser seu sucessor no ministério profético, como o herdeiro mais velho, não é? Então Eliseu fez aquele pedido ousado para Elias, não é? Disse então Eliseu: faze de mim, diz na NVI, o principal herdeiro do teu espírito profético. Na Bíblia hebraica, dá-me porção dupla do teu espírito, dá-me porção dobrada de teu espírito sobre mim. O que Eliseu estava pedindo era exatamente isso, o direito que lhe cabia pela lei, como primogênito mais velho, né, o filho primogênito, filho mais velho, então ter direito, né, a uma porção dobrada da herança. Glória a Deus. Mas Eliseu não estava preocupado com herança material. Eliseu não estava preocupado simplesmente em ocupar posição. Eliseu não estava preocupado simplesmente em ter alguma herança material. Eliseu se preocupou com a herança espiritual. Faz de mim o principal herdeiro do teu espírito profético, que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Eliseu está dizendo: olha, Elias, o meu pedido é este. Eu tenho acompanhado, eu tenho visto o quanto Deus te usou. Eu tenho visto como teu ministério foi abençoado, foi próspero. Eu tenho visto a tua dedicação em formar profetas. Eu tenho visto como você anda de lugar em lugar, estabelecendo escolas, ranchos de profeta, formação de profeta, a sua preocupação com a continuidade do ensino da palavra. E eu quero ter um duplo ministério profético. Eu quero ser usado duplamente pelo Senhor. Eu quero que você peça a Deus para que Ele me dê essa porção maravilhosa. Irmão, que coisa maravilhosa, não é? Por primeiro, Eliseu se dispôs a obedecer a Elias e tê-lo como pai espiritual. Isso é uma coisa muito importante. Como seu Senhor, desde o instante que passou a seguir a Elias, Eliseu o considerava como pai espiritual. Não fosse assim, não teria pedido ao profeta que se despedisse de seu pai e de sua mãe. Exatamente foi o que Elias fez com Eliseu. Vai, se despede de teu pai e de tua mãe, que você agora tem um pai espiritual. Esse gesto mostra claramente que a partir de então Eliseu viveria em função de Elias, seria um filho de profeta. Glória a Deus. Por segundo, a paternidade espiritual não é uma situação em que alguém se possa pôr de mediador, de intermediário entre Deus e o filho espiritual. Não é isso. Cada um tem que ter a sua vida espiritual. Cada um tem que servir a Deus individualmente. Mas o pai espiritual fala de uma cobertura espiritual. Isso é maravilhoso. Meus amados, trata-se aqui de uma função em que devemos nos tratar como irmãos, irmãos em Cristo, mas também de saber que Deus usa pessoas para nos abençoar em nossa vida ministerial. Tanto assim é que Eliseu, mesmo diante das ordens de Elias,
para que ficasse em Gilgal, Betel, Jericó. Ele disse: olha, Elias, vive o Senhor e vive a minha alma, eu não te deixarei. Ele prossegue seguindo Elias. Ele queria aprender o máximo de Elias, ele queria acompanhar Elias até os seus últimos instantes. O Espírito de Deus já tinha revelado a Eliseu que Elias seria tomado, arrebatado, e Eliseu está aí tirando proveito, aprendendo. Isso é a demonstração evidente de que já nos tempos passados, o Espírito Santo atuava diretamente nos filhos espirituais, exatamente através de pais espirituais que colocaram a mão, para exatamente abençoar a filhos, gerar filhos. E aí está o exemplo de Elias e Eliseu. Não foi apenas a capa, não foi apenas o manto, mas foi ali uma porção espiritual do Espírito de Deus que veio sobre Eliseu. Amados, o lançamento da capa era apenas uma confirmação, uma confirmação do ministério profético de que o pedido de Eliseu havia sido atendido e que o próprio Espírito Santo que estava em Elias viria sobre Eliseu para a partir de então usá-lo tremendamente, em suas mãos. Tanto é assim que Elias foi arrebatado, caiu aquele manto e Eliseu pegou da capa de Elias, voltou e foi até a borda do Rio Jordão. E ali chegando, de posse da capa, feriu as águas. E veja que ele agora fez uma pergunta com autoridade: onde está o Senhor Deus de Elias? Onde está? Eliseu queria agora uma confirmação. Eliseu queria saber se realmente o Deus de Elias ia acompanhá-lo. Se, assim como Deus tinha confirmado o ministério de Elias, se ia confirmar também o seu ministério. Veja que o usar de Deus, o trabalhar de Deus é individual. Não queira também simplesmente achar, por ser um filho espiritual, obrigatoriamente Deus vai lhe usar. Não. Você deve aprender preciosas lições, deve acompanhar os passos, deve receber as bênçãos, deve ter as mãos espirituais sobre você, deve ter a cobertura espiritual sobre a sua vida, mas você precisa se preocupar com a sua intimidade com Deus, intimidade pessoal com o Senhor, para então você ter essa autoridade de agora dizer: onde está o Senhor, o Deus de Elias? Olha, nesse momento, como diz o texto da Septuaginta, o Rio Jordão não se abriu. Logo de cara com a pergunta de Eliseu, o Rio Jordão, a Septuaginta diz que não se abriu. Nós temos o texto aqui na versão Antônio Pereira de Figueiredo, diz assim, e pegando na capa que Elias lhe tinha deixado cair, feriu as águas e elas não se dividiram. E disse: onde está ainda agora o Deus de Elias? E aí ele feriu as águas e elas se dividiram de uma e de outra parte. E Eliseu passou. Na versão Almeida Revista e Corrigida, não se encontra a expressão e elas não se dividiram. Mas é elucidativo, a gente dá para entender que no texto há duas menções ao ferimento das águas. Porque Eliseu teria ferido 2 vezes as águas. Por quê? Naturalmente porque na primeira vez em que feriu as águas, elas não se dividiram. Amados, Deus está pronto para conceder os pedidos que fazemos a Ele. Deus sempre está pronto. Basta que tenhamos intimidade e fidelidade para com o Senhor. Mas muitas vezes você pede e o Senhor não ouve. Ou melhor, não responde no seu tempo, no nosso tempo. Porque Deus tem várias maneiras de Deus responder. Deus responde sim, Deus responde não e Deus responde espere. Nós só gostaríamos que Deus respondesse sim, mas muitas vezes Ele diz não, porque Ele sabe o hoje, sabe o amanhã, então Ele pode dizer não. Outras vezes Ele responde sim e nós ficamos alegres, mas outras vezes Ele nos prova e responde espere. O texto na Septuaginta nos dá a entender que quando Eliseu pegou a capa, ele achou que o simples fato de estar com a capa
O manto de Elias já ia resolver, mas não era o manto de Elias, não era a capa de Elias. O manto, a capa, simboliza o ministério profético. Mas quem faz o milagre não é a capa. Quem faz o milagre é o poder de Deus. Quem faz o milagre é a operação do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Meus amados, isto é uma lição preciosa para cada um de nós. Nós temos que receber, né, a proteção, a cobertura espiritual. Isso é maravilhoso. Mas sempre ter em mente, quem opera o milagre é Deus. Que nunca venhamos a nos confiar em tempo de crente, em tempo de ministério, em funções eclesiásticas, em dons espirituais. Tudo isso é importante e necessário. Tudo isso é importante e necessário. Mas nunca devemos nos confiar nessas coisas. A nossa confiança deve estar no Senhor. Nossa confiança deve estar no Senhor. Como disse Davi no Salmo 31, que lemos aqui na abertura dos trabalhos, verso 14 e 15. Senhor, em ti eu confiei e eu disse, tu és o meu Deus. Aí o Senhor veio ao seu encontro e ele disse, Senhor, a minha vida, os meus tempos, o meu futuro está em tuas mãos. Então que cada irmão, cada obreiro possa aprender comigo esta lição maravilhosa. O milagre, o poder está no Senhor nosso Deus. Quando somos escolhidos por Deus para realizar uma grande obra, Ele nos legitima, né, diante de todos. Pode ficar certo. Confie no Senhor. Trabalhe para o Senhor com fidelidade, com alegria, com prazer. E é Ele quem vai legitimar o seu trabalho. Eu lembro-me que numa das primeiras igrejas que assumi, ainda bem jovem, talvez com menos de 30 anos de idade. E aquela igreja eu enfrentei muitas dificuldades, talvez até porque era muito jovem, não tinha tanta experiência. E um dia eu estava orando ao Senhor. Eu lembro-me, sempre eu orei meditando na palavra e orando, buscando ouvir a voz de Deus. E depois de um período de oração, o Senhor me deu uma palavra e disse assim, é o Senhor quem sujeita o povo ao seu ungido. Oh, que palavra tão maravilhosa! Aquela palavra veio ao meu coração e eu pude entender que não era a minha habilidade, não era a minha inteligência, não era a minha força, nada disso que ia resolver o problema. É o Senhor quem faz, é o Senhor quem realiza. Então o que nós precisamos é buscar intimidade com o Senhor, é buscar proximidade do Senhor, mais graça do Senhor, mais unção do Senhor. E aí quando pedimos, e aí quando chegamos diante do Jordão, é Ele quem vai abrir as águas. Outra coisa que eu aprendo aqui com Eliseu, sempre no início do nosso ministério, sempre que estamos a iniciar uma obra, os desafios aparecem. O Jordão estava transbordando de um lado para o outro. Como é que Eliseu ia atravessar aquele Jordão? Como é que ele ia continuar o seu ministério? Não tinha barco, não tinha navios, não tinha ponte. Na ida ele viu quando Elias tocou com a capa e o rio se abriu. Mas e agora? Querido, receba esta palavra de Deus. Você que está iniciando, você que está diante de uma nova missão, desafios sempre surgirão. Jordãos transbordando sempre estarão diante de nós. Mas como Deus foi com Eliseu, Ele será conosco. Ele será contigo. Glória a Deus. Confia no Deus de Elias. Põe a tua confiança no Senhor e Ele vai abrir o Jordão mais uma vez. Louvado seja o nome do Senhor. A transmissão do poder não estava na capa que foi lançada por Elias, pois não foi algo dado por Elias a Eliseu. Não se dá poder, não se transfere poder. Em uma certa despedida e posse de pastor, o pastor já idoso estava passando a igreja para um filho
colocou a mão na cabeça do filho e disse: meu filho, eu transfiro todo o meu poder, toda a graça que eu tenho, eu transfiro sobre a sua vida. Mas nada aconteceu na vida daquele moço, porque o poder de Deus não se transfere de pessoa para pessoa. Poder vem diretamente do céu. Esse poder vem diretamente de Deus. O que nós temos é que buscar em Deus, é confiar em Deus, é acreditar que o Senhor é poderoso para realizar os milagres, e assim o Senhor continua conosco. Glória a Deus. O lançamento da capa era apenas a confirmação do profeta de que o pedido havia sido atendido, não é? Era uma confirmação de que o espírito de Elias realmente estava com Eliseu. Mas a operação do milagre não era a capa. Quem opera o milagre é Deus. Eu lembro-me de uma história que li numa revista da nossa CPAD já há algum tempo, que um pastor muito usado por Deus, ele dormiu no Senhor. E um jovem que o conhecia e sabia do seu ministério próximo, então foi na sua casa, pegou o seu paletó, pegou a sua gravata, pegou a sua Bíblia e vestiu e disse: Deus vai me usar agora como usava o pastor. Mas não aconteceu nada, porque não era o paletó, não era a gravata, não era a Bíblia, era o Espírito de Deus quem operava. Querido, a palavra de Deus sempre tem lições maravilhosas para nós. Você pode ter um pai espiritual que lhe abençoe, que lhe dirija, que lhe orienta, que passa para você experiências maravilhosas, que lhe dá cobertura espiritual, que até vai sendo canal de bênção para que você cresça ministerialmente. Mas na hora que você iniciar o seu ministério, saiba, a sua dependência é única, exclusivamente do Senhor Deus. É o Senhor Deus quem vai lhe usar para dar continuidade na obra. Então aprendamos com Elias e Eliseu tão importantes lições. Meus amados e queridos irmãos, e assim nós estamos aprendendo essas lições preciosas, né, da palavra de Deus. Eliseu, apesar de ter um trabalho, de amar sua família, né, mas ele demonstrou estar disposto a renunciar tudo que fosse preciso para atender à convocação divina. Lá em 1 Reis 19, 20, diz que ele deixou os bois, deixou o seu trabalho. Veja, eu aprendo uma lição tremenda na vida de Eliseu. Eliseu tinha um chamado de Deus. E a Bíblia diz que quando Elias o encontrou, ele estava lavrando na 12ª junta de boi. Você sabe o que é a 12ª? Tinha 11 pessoas na sua frente. Na primeira junta tinha um, na segunda junta tinha outro, na terceira tinha outro. Eliseu estava na 12ª junta de boi. Olha aí, tinha 11 pessoas na sua frente. Mas quando Deus quer agir, Deus inverte a fila. Deus muda a posição das coisas. Descanse em Deus. Você que tem um chamado de Deus, você que tem desejo de servir na obra do Senhor, Deus conta comigo, Deus conta com você. Quando chegar o seu momento, a sua hora, não se apresse, descanse em Deus, acalma teu coração. Deus vai inverter a fila. Você que está em 12º ou 11º, 10ª junta, Deus vai inverter, você vai ser o primeiro. Porque tudo depende do plano e do projeto de Deus. Mas uma coisa saiba, Deus vai exigir de você renúncia. Primeira coisa que nós vemos na vida de Eliseu foi a renúncia. Ele teve que renunciar, deixou o seu trabalho, deixou as juntas de boi. Eu lembro-me, eu bem jovem, menos de 30 anos de idade, quando o Senhor me chamou, recém-casado. Olha, não foi fácil, 2 empregos no estado, minha esposa trabalhando também no estado, e nós deixamos tudo, deixamos a nossa cidade, deixamos a nossa família. Alguns familiares até não entendeu o nosso chamado quando a gente entregou nossa vida para a obra de Deus. Eu lembro que eu vinha com o caminhão da mudança chorando e dizendo: Senhor, eu estou me lançando nos teus braços como a criança nos braços da sua mãe. E olha, 33 anos já se passaram, até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor tem cuidado de nós de uma maneira tão maravilhosa que não somos dignos, não nos consideramos merecedores,
mas o Senhor tem nos abençoado, tem nos ajudado. Mas isso custou-nos um preço, renúncia, renúncia e renúncia. Então foi assim também com Eliseu e com tantos e tantos homens de Deus. Em primeiro lugar, Eliseu teve que renunciar. Depois ele disse: Elias, deixa-me beijar meu pai e minha mãe. Você vai ter que abrir mão muitas vezes do seu trabalho, vai ter que abrir mão de família, vai ter que abrir mão do seu habitat, da sua cidade natal e sair pelo mundo afora, como peregrino, como estrangeiro, fazendo a obra de Deus. Irmãos, isso é algo glorioso, isso é algo maravilhoso, mas está na Bíblia para ensino nosso. Tal como os discípulos de Jesus foram chamados, o que tiveram que fazer? Abandonaram suas redes de pescar. Os filhos de Zebedeu deixaram Zebedeu, deixaram as praias da Galileia, né? Deixaram os barcos, deixaram as redes. Jesus disse: vinde após de mim, e eu vos farei pescadores de homens. E eles creram na mensagem, atenderam o convite, deixaram tudo. Então nós aprendemos aqui por que Eliseu foi tão usado por Deus, porque ele renunciou, porque ele atendeu o chamado do Senhor. Isto é algo maravilhoso. Eliseu se desfez completamente daquilo que exercia antes de receber o chamado divino. Isso mostra-nos claramente que dali por diante sua tarefa era outra, era seguir Elias agora, seu pai espiritual, e fazer a obra de Deus. O chamado de Eliseu nos ensina que ao sermos chamados por Deus, devemos estar dispostos a servir. Dispostos a servir. Se Deus já lhe chamou, se você sente no seu coração um chamado, então esteja disposto a servir. Eliseu, como aprendiz, né, aprendeu a exercer seu chamado divino, servindo Elias. A Bíblia diz que a partir dali, Eliseu passa a servir Elias. E Deus vai o abençoando maravilhosamente. Deus prepara o homem que vai usar, né, através de um outro homem que já é usado por ele. Deus sempre prepara alguém, e assim a sucessão vai acontecendo na obra. A Bíblia cita exemplos disso. Por exemplo, Josué foi preparado por Deus servindo a Moisés. Josué foi aquele grande homem de Deus. A Bíblia vai nos mostrar, né? Samuel serviu a Eli por muito tempo. Depois ocupou o lugar de Eli, foi muito usado por Deus. Timóteo servia a Paulo, a quem ele chamava de meu filho. E depois Timóteo foi um grande pastor. A chamada de Eliseu para ser o profeta que sucederia a Elias nos ensina como devemos proceder ao chamado divino. Disponibilidade, renúncia, serviço prestado para Deus, no sentido de glorificá-lo, de edificar a igreja. Então, amados, são requisitos esperados daqueles que são chamados para que Deus lhe use poderosamente como geração sucessora que vai dar prosseguimento na obra do Senhor. Que Deus ajude a cada um dos irmãos, que esta palavra penetre no coração dessa nova geração, que Deus está aí levantando, que Deus está aí usando novos filhos espirituais, novos obreiros, que possam levantar a cabeça, que possam confiar em Deus acima de tudo, sabendo que o Deus que cuidou dessa geração que está se indo, cuidará de vocês também, cuidará da obra, e assim essa obra não pode parar. Vamos ouvir mais um belo hino e já voltaremos para orar com você e por você. Lá
pregando a palavra de Deus. E estes são os dias de Moisés, justiça reinando outra vez. E estes são os dias de hoje, o mundo vive em escravidão, mas nós somos os pregadores, anunciando a volta do Rei. Ele vem, brilhando como o sol, voando sobre as nuvens, a trombeta eu posso ouvir, e o grande coral cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Estes são os dias de Ezequiel, os ossos voltaram a viver. E estes são os dias de Davi, erguendo um templo de louvor. E estes são os dias da ceifa, os campos já brancos estão, e nós somos trabalhadores, realizando a colheita final. Ele vem, brilhando como o sol, voando sobre as nuvens, a trombeta eu posso ouvir, e o grande coral cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Ele vem, brilhando como o sol, voando sobre as nuvens, a trombeta eu posso ouvir, e o grande coral cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Erga a tua voz e diga que não há Deus como Jeová. Não há Deus como Jeová, 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 não há Deus como Jeová. Ele vem, brilhando como o sol, voando sobre as nuvens, a trombeta eu posso ouvir, e o grande coral cantando uma canção, cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Brilhando como o sol, voando sobre as nuvens. A rica oportunidade. E louvamos, Senhor, por todos aqueles que estiveram conosco, que a tua bênção, Senhor, se derrame sobre cada um. Nós te louvamos por tua palavra. Levanta, Senhor, uma nova geração de obreiros, de homens e mulheres comprometidos com a tua obra, para dar continuidade ao teu trabalho. Esta obra não pode parar, assim como foi com Elias e Eliseu. Que o Senhor levante uma nova geração de sucessores para a glória do teu nome, Pai. Ajuda-nos em tudo. Nós pedimos a graça, o poder, a unção do Espírito Santo para concluirmos esta obra, fazermos o trabalho até o dia da tua vinda gloriosa ou até quando o Senhor queira. Mas, Pai querido e eterno, em tudo que o teu nome seja glorificado. Cura os enfermos, levanta os que estão caídos, fortalece os fracos, levanta uma geração poderosa na terra, que hajam milagres e maravilhas no meio do teu povo, Senhor. Nessa pós-pandemia, podemos assim dizer, que o Senhor faça milagres, que o Senhor continue curando, salvando, batizando com o Espírito Santo. Levanta homens e mulheres cheios do teu Espírito, cheios do teu poder. É o que nós pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amados, estamos chegando ao final do nosso programa. Queremos terminar este programa agradecendo a você que orou por nós
Hoje fazem 8 dias que perdemos a nossa querida mamãe e passamos dias difíceis, momentos difíceis, mas eu sou grato a Deus pela vida dela. Foram 91 anos na presença de Deus, gerou 15 filhos, 18 netos, 6 bisnetos, criou todos os filhos, toda a família na casa de Deus, cumpriu a sua missão, descansou e está com o Senhor. Para aqueles que ainda não sabiam, a nossa querida mãe, a irmã Belmira Teixeira, descansou no Senhor. Hoje faz 8 dias e nós estamos aqui. Não podemos parar. Ela nos ensinou a prosseguir fazendo a obra de Deus. Assim como nosso velho pai também, que trabalhou até o último dia da sua vida, nos ensinou a prosseguir cuidando da obra de Deus. Muito obrigado pelas mensagens, muito obrigado pelas orações. Orem por nós. A obra continua, a vida segue. Continuamos esperando por Jesus. Fique na paz do Senhor e que Deus te ajude e te abençoe. E lembre sempre, vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse agora. Quão profunda é a paz que por fim encontrei, santo gozo que o mundo não dá. Quando pude ter fé e minha alma entreguei a meu terno e bendito Jesus. Bendito Jesus, bendito Jesus, louvado por célicas hostes em luz. Eu me prostro em amor, ó divino Senhor, meu terno e bendito Jesus. A teus pés, meus talentos, eu venho depor. Teus caminhos, meu prêmio será. Nada quero guardar, tudo quero entregar, ó meu terno e bendito Senhor. Bendito Jesus, bendito Jesus, louvado por célicas hostes em luz. Eu me prostro em amor, ó divino Senhor, meu terno e bendito Jesus.